Bom, um erro que é básico, né, é erro de estrutura. Às vezes o aluno comete erro de estrutura. Então, nisso, você rapidamente corrige, você mostra o porquê, você dá uma dica a ele. Então, isso você rapidinho melhora. Até por isso o Lucas falou, cara, em um mês melhoraram. Porque você vai dando estrutura e vai colocando ele para aplicar. Não adianta, isso é importante, Lucas, não adianta o aluno ele ouvir aquela estrutura. Você fala, olha, não pode ser assim, tem que ser dessa forma aqui. Não adianta só isso aqui. Ele tem que praticar. Por isso que você assistir a vídeos na internet de forma passiva, só assistindo, não vai mudar muito a sua vida, porque você vai ouvir e amanhã você já esqueceu. Então, se você ouve, você pratica, o professor te dá feedback, te ajuda, você realmente vai fixar aquela aprendizagem. E outro detalhe também que a gente pôde observar, Lucas, durante essas aulas, foi, às vezes, uma dica ou outra, do tipo, cara, olha que pergunta interessante, né? Me conta sobre o seu último trabalho. E aí, às vezes, a pessoa se empolga, quer falar, enfim, e fala, poxa, meu último trabalho, meu chefe chatão, meu chefe, né, pô, o meu colega de trabalho que ficava comigo, pô, faltava direto, eu tinha que fazer por ele, entendeu? Teve até o dia lá que eu quase mandei ele ir lá e não sei o quê. Assim, são coisas que não podem acontecer numa entrevista de emprego, né? Então, assim, tem um lado da estrutura, da fluência, da fala, que o professor vai te guiar, não é? Sim. Mas tem um lado também, na hora da entrevista de inglês, que até o Lucas vai te auxiliar muito nisso, é falar, cara, olha, você não pode falar isso aqui não. Esse tipo de pergunta, do tipo, como foi a sua última experiência na sua área, enfim, você tem que falar o quê? Poxa, mostrar algum problema que você solucionou, mostrar como que foram os desafios que você teve, em que você fez, né? Como que foi sua conduta com os outros colegas de trabalho, enfim, como é que você age no seu trabalho ali, enfim, e não mostrar problemas, né? Se mostrar, não tem problema mostrar, mas mostre a solução daquele problema também. Olha, tal dia aconteceu tal evento, tive um relatório para entregar de última hora, numa sexta-feira, e era para o sábado de manhã, então... Aí eu fiz assim, assado, chamei um colega que também fazia comigo, enfim, a gente solucionou, e sábado de manhã estava lá na mesa do chefe, enfim, tudo direitinho. Então, assim, problemas acontecem, isso não tem detalhe nenhum, não tem erro nenhum. Né? O X da questão é você trazer um problema desnecessário para a mesa, para a entrevista ali, simplesmente para talvez falar mal do seu chefe ou para falar mal de um colega de trabalho, que isso vai soar, assim, muito mal para você, né? E não pode acontecer. Então, assim, erro de estrutura, mas também uma dica ou outra, né, para a pessoa evitar cometer algum deslize. Cara, total, isso é muito verdade, porque eu venho ajudando a galera de programação, principalmente, desenvolvedor e tal, pessoal de TI desde 2020. E aí, nessa época, a gente já falava algumas coisas sobre entrevista e tal, eu tentava dar algumas dicas, algumas respostas padrão que eu pegava ali, poucas coisas, e, cara, é muito nítido quando a gente vai para uma entrevista, quando a galera vai para entrevista, às vezes fala demais, quer falar muita coisa, quer dar uma volta, porque a gente quer sempre mostrar o nosso melhor. Então, a gente quer mostrar o máximo que a gente pode entregar, mas aquilo não responde a pergunta. Então, se eu pergunto para você, Gabriel, quantos anos você tem? E aí você quer falar que você, poxa, você é professor de inglês, que você manda muito bem no inglês, que você, pô, tem tantos alunos, que você consegue levar uma pessoa à fluência em tanto tempo e tal, mas eu não perguntei isso. Apesar de você querer me passar a melhor impressão possível de você, eu não perguntei isso, eu perguntei quantos anos você tem. E aí no final você fala, eu tenho tantos anos. E aí no final eu já tô de saco cheio, eu falo, pô, o Gabriel não serve para essa entrevista, que, poxa, ele é um professor, mas eu queria tal coisa. Ah, ele tem tantos alunos, mas eu queria tantos. Ele falou X, eu queria Y. Então você joga problemas na mesa que não desnecessários. E que se você respondesse, falasse, olha, eu tenho tantos anos, meu nome é Gabriel, eu tenho tantos anos, você não teria exposto nenhum problema ali. Então, por exemplo, quando a pessoa fala, me fala um pouco de você, me fala a sua experiência profissional, que é uma das perguntas chaves ali, vem em toda entrevista, principalmente a primeira ali com o RH, para eles conhecer melhor e ver se faz sentido a oportunidade. E aí você fala do pai, da mãe, do irmão, do irmão, periquito, papagaio, cachorro, gato, e aí não responde realmente a pergunta. E aí ali na primeira já você é desclassificado. Então, quando você tem uma baixa recorrência de entrevistas, por exemplo, que, poxa, você já recebe poucas entrevistas, já recebe poucas oportunidades, você chega lá e queima o cartucho desse jeito, acaba que fica muito difícil, fica desanimador até. Então, essa parada é muito real, é muito real. Eu fui entender esse tipo de coisa que, poxa, responda o que foi perguntado,
só lá para entrevista número 40 e pouco, 50. Então, eu tive que me desgastar por 50 entrevistas, mais ou menos, para entender esse tipo de questão. Então, imagina como que eu não estava no final, quão desanimado que eu não estava, o quão desgastado ali que eu não estava. Então, isso é uma parada que é realmente muito importante. Outra coisa que eu noto muito também de principal erro. Gabriel, quando eu chego para você e pergunto, por exemplo, cara, por que você saiu da empresa anterior, da sua empresa anterior? O que você mais nota aí na galera? Exato, é a mesma coisa, né, de você talvez mostrar um problema, né, de você falar, mas lá eu não era reconhecido. Aí, isso é interessante, Lucas, porque quando a pessoa fala, naquela empresa eu não era reconhecido, na cabeça de quem está falando, parece que ele tem um valor muito grande, não é? Sim. Mas na cabeça do recrutador, é justamente, cara, ele não é reconhecido, mas talvez é porque ele não era lá essas coisas. Talvez é porque ele Exato. faltava. Talvez ele não era reconhecido porque ele não tinha o mérito para subir de cargo. Talvez ele está delirando simplesmente, né? Então, qualquer problema que você mostrar nesse sentido, tem que ter muito cuidado para você não estar se queimando ali sem perceber, não é? Então, assim, cara, você quer falar de uma experiência passada, por que você está saindo do seu atual emprego, tem que mostrar sempre coisas boas, né? De perspectiva, de crescimento. Olha, porque a empresa de vocês tem uma área, então estão explorando, né? Uma área que eu gostaria muito de me aprimorar, de aprofundar, de crescer. Vejo, não é, perspectivas incríveis, né? Dentro da sua empresa. Então, a minha ideia é sempre aprimorar, crescer, evoluir. Então, mostrar sempre coisas positivas, legais, e não aquela coisa meio que de recalque, sabe? Que às vezes fica muito batido na pessoa, mas poxa, lá tinha o meu antigo colega de trabalho que eu não estava mais tolerando ele. Fica sempre chato. Fica muito chato. Sempre que você vai para uma entrevista, nunca é daqui para trás, nunca do presente para o passado, sempre daqui para frente, daqui para o futuro. Poxa, por que você saiu por que você está querendo sair da sua empresa anterior? Poxa, eu vi a proposta, eu achei muito maneira a proposta da empresa. Poxa, vocês me abordaram num momento muito legal e, pô, eu gostei muito da ideia que vocês trouxeram, da cultura que vocês trouxeram. Poxa, vocês trabalham com essa tecnologia que eu achei muito legal. Então, nunca daqui para trás. Passado, você esquece. Nunca falar mal da empresa anterior, nunca expor confusões que você já passou, porque isso te traz uma impressão que você é um funcionário talvez problemático. E, poxa, quando você sair daquela empresa, que pode acontecer, provavelmente vai acontecer, tudo ele tem um fim. O que você vai deixar da empresa? O que você vai falar dela quando você for para a próxima entrevista? Então, a empresa, ela não quer ninguém que entre lá e saia falando mal, e saia denegrindo a empresa. Ela quer um funcionário que, poxa, seja grato, que deixe as portas abertas ali para talvez uma futura oportunidade se acaba voltando também. Isso acontece muitas vezes. E como que você deixa essa oportunidade? Deixando ali sempre as relações abertas. Então, esse tipo de pergunta é muito importante. O recrutador, ele pergunta exatamente para saber se você tem essa visão. Cara, você vai sair falando mal da sua empresa anterior? Se você entrar aqui, será que você vai sair falando mal da gente também? Ou será que você quer só crescer? Se você quer o futuro, quer ter uma prospecção de crescimento melhor? O que será que passa na cabeça do candidato ali? O RH já é o nome ali da profissão, recursos humanos. Então, eles entendem muito de pessoas. Eles analisam muito esse tipo de detalhe. Então, tem que tomar cuidado, muito cuidado com esse tipo de coisa. Exato, exato. E às vezes, Lucas, com certeza você vê isso todo dia, aquela pessoa é um excelente profissional, é um ótimo profissional. Só que às vezes deu, poxa, uma bobeira ali na hora de se expressar, se expressou mal, entrou num assunto que não era para entrar, né? Abriu uma porta ali, abriu uma lacuna que o recrutador vai ficar falando assim, cara, mas por que esse cara falou tal coisa? Pô, será que teve algum problema lá? Às vezes não foi nada. Mas você abriu uma porta no meio da conversa, não fechou aquela porta, não mostrou a solução do problema e você não vai ser chamado, né? E você vai ficar, às vezes, até queimado porque você é um cara que é problemático, mas às vezes você nem é. Então, o ponto é tentar não falar sobre passado e problemas do passado, né? Mostrar sempre, exato, igual o Lucas falou, daqui para frente. E se for falar sobre o passado, fala de projetos legais que você fez, fale de, sabe, experiências, maneiras que você viveu. Poxa, sério, Lucas, você foi para tal país, já trabalhou em tal área, você já fez tais projetos? Cara, que maneiro, né? Sim, conheci tais pessoas lá, fizemos tais, desenvolvemos tais assuntos. Então, isso é legal. Falar do passado mostra que você tem história, que você tem experiência. Isso é bom.
Só que não pode trazer problemas do passado e parecer que você é um cara problemático, é isso jamais. Totalmente, totalmente. E essa uma das perguntas mais recorrentes também que a galera geralmente faz é na hora de principalmente saber quando saber principalmente como que a pessoa ela vai negociar o salário dela ali. Cara, pô, vamos negociar e tal. E isso é uma coisa que em inglês a galera peca muito, porque aqui no Brasil e lá para fora é muito diferente como que você negocia. Porque aqui no Brasil a gente geralmente tem um costume de pagar em mês, pagar mensal ali. Lá fora tem empresas que negociam por ano, tem empresas que geralmente vem a proposta por hora ali. E aí, quando a pessoa ela chega essa proposta para ela, ela vem na cabeça já o costume dela, que é aqui no Brasil. Poxa, não sei quanto por mês. Poxa, eu acho que eu estou querendo tanto por mês. E aí, às vezes, eu, por exemplo, perdi muita oportunidade por causa dessa questão, por causa dessa parada de falar por mês. E aí, sabe o que acontecia? Eu já cheguei, já chegaram oportunidades para mim que o recrutador ele chegou para mim e falou: olha, a gente está com uma oportunidade aqui nos Estados Unidos e tal. Quanto que é a expectativa salarial que você quer para você abraçar essa posição, para você se juntar aqui na companhia? Aí eu falava: olha, tanto por mês. Aí ele sugeria: olha, eu acho que, porque eu ia lá, pesquisava no Google o salário médio dos Estados Unidos e dava ali tanto por mês. Aí ele: olha, eu sugiro a você tanto por hora, que você abraça tanto por hora. E eu ficava naquela, pô, o cara tá colocando preço no meu trabalho, o que, que ele acha que eu sou, que ele já tá ali sugerindo que eu coloque um preço, mas na verdade não. Lá fora, geralmente, essa pergunta, qual a expectativa salarial sua? O que, que você está esperando para você avançar na entrevista? O que, que você quer para você sair da sua posição atual? Ela é respondida com uma outra pergunta, que é, pô, vocês estão trabalhando com um range aí de salário? Qual o range que vocês estão trabalhando para essa posição? Porque aí você consegue saber se o recrutador ele vai falar por mês, por ano ou por hora. E aí você sabe ali o quanto que eles estão trabalhando na vaga. E aí você consegue jogar dentro dessa posição. Porque se você às vezes falar um salário muito alto, só chegar, qual que é a sua expectativa? Aí você, Gabriel, fala, poxa, eu quero $5.000 por mês. E aí a empresa já fala, poxa, a gente tá bom, muito obrigado. Mas a gente estava procurando alguém para $2.000 por mês. Aí você chegar e voltar atrás, não, eu aceito $2.000, aí já não, já queimou ali a oportunidade. E já se você joga muito baixo, acaba que, pô, a empresa fala, tá bom, muito obrigado, tal, mas por trás eles vão pensar, olha, esse candidato aqui, o Gabriel, ele não é tão qualificado porque ele não dá valor ao trabalho dele, ele está muito abaixo, então ele não está levando a oportunidade a sério. Já recebi feedback de recrutadores falando isso, você não está levando a oportunidade a sério, você está brincando com a gente, porque eu joguei um salário muito baixo, joguei na época, acho que era $1.000 por mês, $700 por mês, alguma coisa que para mim era muito. Para o Brasil era muito pelo salário que eu ganhava. Mas para eles, eles acharam que eu estava brincando. Então, essa, principalmente você, Gabriel, que falar para fora, provavelmente você já teve algumas experiências dessas, assim, de, pô, as coisas são pagas de jeito diferente, a cultura é diferente, a cultura de trabalho é muito diferente, principalmente com essa questão de negociação de contrato. Então, é uma parada muito louca que a gente tem que se atentar, principalmente quando a gente fala de oportunidade internacional. Excelente, Lucas, muito bom, muito bom. E com a sua fala, eu fiquei pensando, cara, olha que legal, né? Às vezes, eu conheço gente assim, Lucas, às vezes o cara fala assim, a proposta do Lucas é interessante, né? Ele tem um curso que me ajuda, né, a conseguir um trabalho, né, ganhando em dólar, enfim. Mas, cara, vou te falar, LinkedIn, eu consigo ajeitar lá. Pois isso aí que ele tá falando aí, cara, se eu fizer sozinho, eu consigo, velho. Não preciso pagar ninguém, não. Eu conheço muita gente assim, Lucas, né? Até mesmo no inglês, que, poxa, é notório que as pessoas têm que fazer curso, têm que seguir uma metodologia, né? Tem gente que pensa, não, mas calma aí, não. Essa galera aí, pô, Lucas, não, Lucas tem o quê? Não, eu tenho 40 anos aqui nas costas. Como é que assim esse garoto vai me ensinar alguma coisa? E isso que é legal, não é? Você, com dicas, com experiências vividas, você consegue, olha só que legal, poxa, ao invés de você dar a resposta que ele está te perguntando, por que você não faz uma pergunta a ele sugestiva, mostrando que você é um cara equilibrado, é um profissional calmo, sério, que quer ouvir a empresa. A empresa, às vezes, tudo que ela quer é ouvir
né? Perguntas. Porque Sim. você fez o seu dever de casa, você foi lá, buscou informações, você está por dentro, mas, cara, saiba ouvir a empresa também. O que vocês estão buscando quanto empresa, né? Será que você também, às vezes você, cara, não é o funcionário para aquela empresa. Né? Pensa em você também. Não aceite qualquer vaga. Às vezes não vai ser legal para você. Então, às vezes você fazer uma pergunta faz sentido para você enquanto profissional. De saber se aquele salário faz sentido para você realmente. Saber se aquela vaga, que, poxa, em dólar ganha bem, mas faz sentido para você, pessoa. Então, isso é muito legal. Fazer cursos, você ter um profissional com experiência na área, que tem uma proposta legal para te levar naquele destino que você quer chegar, é muito importante, cara. Eu acho que um dos erros também, Lucas, é essa soberba, sabe? Do cara falar, não, mas eu consigo, eu sou autossuficiente, não, quem é você para me ensinar, né? E olha que interessante, eu tenho muita convicção de que a maioria das pessoas que está nos assistindo agora não sabia disso. Ou responderia com um salário. Não, eu olhei aqui e, poxa, a média salarial é $5.000 por mês. Eu vou falar $5.000 por mês. Aí o cara não sabia que poderia ser por hora, não sabia que poderia ser por ano, ele não sabia que poderia fazer essa pergunta. E isso vai mudar totalmente o seu destino, cara, totalmente. E aí você conseguindo a vaga, olha que legal, Lucas, você conseguindo a vaga hoje, você já começa a ganhar dinheiro e o curso que você pagou do Lucas, o curso de inglês que você está fazendo na Shark, já está se pagando, já se pagou até, na verdade. Enquanto que se você não fizesse curso nenhum, não, eu sou bonitão aqui, eu sou legal, não, quem são vocês? Você vai conseguir um emprego, às vezes, lá daqui 1 ano, daqui 2 anos, daqui 8 meses. Olha o quanto de dinheiro você perdeu, cara, de tempo, de experiência, de aprendizado você perdeu. Então, às vezes, você fazer sozinho, quando eu falo às vezes, nesse caso, é praticamente sempre, né? Você fazer sozinho, cara, não faz sentido algum. Coloca na ponta do lápis. Se você hoje começar a receber em dólar, no mês seguinte, tu já pagou todos os custos de curso, de isso e aquilo, né? Você já avançou muito na frente, aquele colega que trabalha com você, que tá perdido, vocês estão batendo cabeça, cara, com uma ajuda profissional, você vai muito mais longe. Você e o seu colega vão muito mais longe. Então, acho que, às vezes, o que falta no ser humano também, Lucas, é um pouco desse... Cara, calma aí, vamos lá. Eu sou bom na minha área, verdade, mas será que eu sou bom também em conseguir uma vaga no exterior? Não, calma aí. Aí eu tenho que ter um profissional que vai me ajudar. Né? A gente sente uma dor. Ah, não, calma aí, eu tomo sempre aquele remedinho lá, eu sei o que eu tô fazendo. Não, calma aí. Você vai no médico, você vai ver um cara que estudou, né, 10 anos, enfim, que tá lá, experiência lá, um maior tempão, para poder te ajudar. Então, acho que isso serve também nas outras áreas. Não é? Então, acho que contratar um serviço para você conseguir chegar aonde você quer chegar, ainda mais nesse caso, é extremamente importante. Porque, de novo, vou revisar o que eu já falei mais cedo. É tudo muito competitivo. Você vai estar competindo com pessoas, com alunos do Lucas. Né? Se você for fazer sozinho, você vai competir com alunos do Lucas. Eu sempre falo isso com os nossos alunos. Na verdade, não só com os alunos, mas no Instagram, no nosso Facebook, nas nossas redes sociais. Eu sempre falo isso. Se você não quiser se matricular no nosso curso, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Outro aluno vai pegar a sua vaga no curso. E aí, quando surgir a vaga de emprego, adivinha quem que vai pegar a vaga? Muito provavelmente não vai ser você, cara, porque você não se preparou. Então, eu sempre falo isso, cara, não quer estudar na Shark? Não tem problema, mas faça curso de inglês. Não quer fazer tal curso? Não tem problema, mas faça um outro curso em outro lugar, porque as pessoas estão cada vez mais entendendo isso, que tem que crescer, tem que fazer curso, tem que estudar, tem que evoluir. E se você não seguir o processo, se você não evoluir, cara, você vai ficar para trás. Aí você vai falar assim, é porque é a crise, é o presidente. Isso aí é porque é o governador lá, ó, que aumentou a passagem em 20 centavos. Não estou querendo desmerecer 20 centavos, nem falar não estou falando nada disso. Tudo que eu quero falar é que se você não crescer, você vai ser sempre refém das coisas. E se você tomar uma atitude positiva de procurar evoluir, você vai falar, poxa, realmente, né? Poxa, o país está em crise, tem uma crise muito grande, mas graças a Deus, aqui em casa não falta. Por quê? Porque eu estudo, porque eu trabalho, porque eu cresço. Então, acho que isso é uma diferença muito grande em comportamento de quem realmente consegue a vaga no exterior, de quem fala inglês, e de quem às vezes fica, mas para mim é difícil, né? Tem um ponto legal, Lucas, que é o seguinte, inglês, ele não te exige muito. Isso é muito importante. Se você quiser fazer uma faculdade hoje, cara, você vai ter que estudar bastante. Geralmente é de segunda a sexta, não é? Mesmo se for EAD, aquela flexibilidade toda, são trabalhos para fazer, são provas, é muita exigência. São testes, são apresentações. Faculdade exige muito.
né? Agora um curso de inglês. Cara, curso de inglês, basicamente 2 horas por semana. Tem alunos, Lucas, que estudam no sábado, de 10 ao meio-dia. O cara para uma vez só, faz as 2 aulas dele e pronto. Ah, Gabriel, você falou que na Shark são 4 horas. Sim, verdade. São 2 na sua turma e mais 2 horas extras. As extras, se você não puder participar, não tem problema não. Mas eu preciso que você esteja comigo na sua turma, no seu horário. E se faltar, a gente grava a aula e manda para você. O ponto que eu quero chegar, Lucas, é o seguinte. Faculdade te exige muito. E claro, se você puder ter oportunidade, faça faculdade, claro, né? Eu sou um mega defensor da educação. Mas inglês não exige tanto tempo assim. Ou seja, cara, coloca no seu cronograma lá, velho. É qual horário fica legal para você? À noite? Tem turma à noite, tem turma sábado. Você entra na turma e começa a estudar. Você vai ver que dentro de pouco tempo, você vai olhar para trás e vai falar assim, caraca aí, se eu não tivesse feito o curso, se eu não tivesse perdido o meu sábado de manhã, 2 horinhas só, hoje eu estaria aquele mesmo cara lá que quando a empresa precisa demitir o pessoal, eu fico batendo cabeça. Sim. Mas hoje não, pô. Eu fiz aquelas 2 horinhas, passou, o tempo vai passar. Você estudando ou não, o tempo vai passar. O tempo passou e hoje eu falo inglês. Pô, hoje eu fiz tais cursos e hoje eu sou um profissional muito mais capacitado. Isso é extremamente comum. Só para concluir, Lucas, isso é extremamente comum. O aluno, ele começa a estudar com a gente tem vários alunos que trabalham embarcado. Ele fica 15 dias lá, 14 dias, 21 dias, aí ele volta. Eu mando as gravações das aulas, dou auxílio, ajudo, estou sempre perto. E aí, olha que interessante. A empresa, terminou o contrato, por algum motivo, precisa liberar o pessoal, demitir a galera. Cara, ele já está em contato com outra empresa, ele já está em outra empresa, ele já está evoluindo, porque é um cara que constantemente busca evolução. Conheço outras pessoas também, em contrapartida, Lucas, que a empresa acabou o contrato. Aí ele fica, meu Deus, e agora? Jesus. Aí o cara fica 6 meses com tempo ocioso, sem trabalhar. O cara fica muito tempo. Então, perceba, a crise acontece. As demissões acontecem. Só que é totalmente diferente a resposta do cara que estuda, que quer crescer, que quer evoluir, e o cara que fica, não, pô, pelo amor de Deus, né? Minha folga? Não, vou tomar uma cervejinha. Pô, minha folga? Não, eu vou assistir uma live sexta-feira à noite, 6h50 da noite, a galera falando sobre trabalho, sobre crescimento. Não, pelo amor de Deus. Vambora, vamos ali, tô comer um churrasquinho, vambora. Percebe? Não, tem um jogo agora hoje à noite, tá? Vamos ver futebol. Então isso é totalmente diferente do cara que separa umas horinhas e tem um baita resultado, do cara que às vezes, não, aqui tá legal. E quando a empresa cortar o pessoal, aí lá no futuro eu vejo. Né, e não se prepara, tá? Mas então eu acho isso muito interessante. Em inglês, pouco esforço para muito resultado. Você não precisa se dispor de muito tempo. É pouquinho, 2 horas por semana, fazendo atividades da plataforma, estando com o professor, você já tem um baita retorno. Isso é importante frisar.